Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E amanhã começou agitada aqui. A galerinha tá querendo fugir para lá, mas não é, para ficar aí no cantinho, meninos. Bom dia com muita alegria, uma feliz e abençoada semana a todos. E hoje, queridos, é com muito prazer, com muita alegria no meu coração que eu venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações. E o nosso título de hoje está dizendo: tudo é possível para Deus. E a frase do dia é: o impossível não está no dicionário de Deus. Então, para Deus não existe impossível, queridos. E a palavra-chave de hoje é promessas. E hoje, queridos, o autor estava falando aqui sobre um assunto, Ele estava dizendo que aos 13 anos ele recebeu uma revelação de uma irmã num culto no lar, de que ele seria uma pessoa que levaria o evangelho, levaria a palavra, de salvação, uma palavra de renovo, uma palavra de força para muitas e muitas gente, que ele romperia nações, E ele não acreditou por ser um menino introvertido, de uma adolescência difícil, ter passado muitos problemas na infância. Então ele era introvertido. Ele vivia separado de todos os amiguinhos, etc. Mas o Senhor falou aquilo através daquela moça, aquela senhora, e ele não achou que fosse possível, Como também Abraão e Sara já eram idosos, e o Senhor disse que daria a eles uma grande nação, e eles não entenderam, Porque como iam ser pais de grande nação, se já eram velhos, idosos para gerar? A Sara já era idosa. Menino, fica para lá. Mas eles acreditou, Abraão acreditou na promessa e viveu realmente, foi pai de nações, E viveu a promessa do Senhor. E o Senhor tem um chamado, um propósito para cada um. E muitas vezes a gente pensa que não, que esse chamado não é pra gente, que a gente não é capaz, de romper, não é capaz de realizar coisas tão grandes assim, porque nós somos muito limitados, Eu também confesso que quando o Senhor me pediu para compartilhar os devocionais, eu comecei a compartilhar com a tela do celular ali, assim, no livro, e tremendo e gaguejando, mas eu ia fazendo, e aos poucos o Senhor foi tirando aquela timidez, da minha vida, e eu pude olhar para a câmera, falar com vocês, Não sou muito desenrolada, Acabo não sendo o que eu acho que deveria ser, poderia ser melhor, poderia falar melhor, poderia falar mais rápido, Mas, queridos, quem nos capacita é Deus. Quem nos orienta, quem nos faz crescer, Quem nos abençoa é o Senhor. Quando eu fechei o ateliê, eu pensei assim: puxa vida, podia ter convidado muitas e muitas pessoas, muitas igrejas, feito um culto grande aqui, no espaço ao lado que eu tinha pedido emprestado para fazer um culto de ação de graças ali pelos quase 20 anos que eu tive o ateliê aberto, Mas eu contei poucas pessoas, e aí foi só eu e um pouquinho de gente. Eu fiquei um pouco assim, coração meio triste, falei: puxa vida, poderia ter feito melhor, Foram quase 20 anos, mas foi do jeito que Deus quis que fosse, E eu, no outro dia de manhã, sábado, fui ao monte, subi no monte para orar. Estava na campanha, na época dos 90 dias. E aí eu comecei ali a falar: puxa vida, eu podia ter feito melhor, Eu podia ter feito um culto grande de ação de graças ao Senhor. E aí o Senhor me deu uma palavra, em Zacarias 4, do 4 ao 10, onde fala assim: não despreze os pequenos começos, A leitura é aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar a Bíblia aqui para ler, meninos, que vocês estão tudo em cima da Bíblia.
A leitura fala assim, ó: não despreze os pequenos começos, né? Ou a sua fé. A semente de Deus que há em você, pois ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela tem o poder de mover montanhas. Primeiro era só a semente fincando a estaca, mas depois viria o prumo, conferindo, alinhando as paredes, e os 7 Espíritos de Deus se movem pela terra, buscando os fiéis constantes, para que por meio deles conclua a vontade do Senhor. Então essa palavra veio para mim dizendo, né, que o Senhor procura, né, fiéis constantes na terra, que sejam dispostos a ser constantes, né, que tenham fé, perseverança para concluir a obra que Ele quer, né? E eu, quando o Senhor foi me revelando ali todo o processo, né, do meu irmão, da minha mãe, quando o Senhor nos levou, os dias e horários, e o Senhor foi falando com que propósito era tudo aquilo, né? Que o Senhor estava gerando aquele testemunho com propósito de salvação, não só para a vida do meu irmão, mas para milhares de almas. Realmente tem sido assim, o testemunho tem ido ganhado, sim, muitas almas. Mas eu sei que é só o começo de uma grande obra do Senhor, né? Só o começo de um grande mover do Pai, porque o Senhor usou 2 irmãs para dizer que me via, né, em muitos e muitos lugares levando esse evangelho de salvação. Me via como se eu fosse um drone voando por muitos e muitos lugares, né? E eu, queridos, para confessar a vocês, meu desejo do coração era ficar bem quietinha aqui nesse lugar maravilhoso que Deus me deu, junto com os bichinhos, tranquilinhos. Minha vida, né? Se eu fosse falar, eu quero ter uma vida assim, tranquila, no meio do mato, com os bichinhos, e sem me preocupar de ter que ficar sempre com a mala na mão, sempre aqui, sempre ali, né? Fazendo algo. Mas o Senhor é o meu dono, né? Ele é quem nos chama, Ele que nos move, Ele que nos orienta. E eu só tenho dito a Deus, né? Ao Senhor: eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, né? Eu estou disponível, usa-me da maneira que o Senhor quiser, né? Porque eu sou só vaso, sou ferramenta do Senhor, né? E a leitura diz assim, ó. Peraí, menino, deixa eu ler aqui. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4, 20 e 21. No texto que lemos, Paulo se refere a Abraão como alguém que foi fiel a Deus. Por isso, grandes promessas se cumpriram por meio de sua vida. Um homem de avançada idade, com sua esposa igualmente idosa, aos olhos humanos, encontravam-se sem esperanças de gerar descendentes. Se veem diante de uma promessa que lhes dizia que seriam pais de multidões, por ter soado improvável, no primeiro momento, contudo, pela fé e confiança em Deus, a promessa se cumpriu, e muito além do que poderiam imaginar. Muitas vezes, o que está ao nosso redor, ao alcance de nossos olhos, não é o suficiente para sustentar a nossa fé. Lembro-me de certa vez, quando eu tinha 13 anos, estava em uma casa de oração e uma mulher desconhecida se aproximou de mim e com autoridade disse que se levantaria na terra que me levantaria na terra para levar uma mensagem de cura, vida, que romperia fronteiras, chegando a um número incontável de pessoas. No entanto, encarando a minha realidade de um jovem improvável, introvertido, com grandes dificuldades, limitações e sequelas de uma vida difícil, seria impossível aos olhos humanos visualizar e acreditar nas palavras daquela mulher. Mas Deus, né, tinha um propósito muito maior do que eu imaginava, e eu decidi caminhar sobre a palavra de que Ele me havia falado. Hoje eu posso ver com os meus olhos físicos que um dia parecia impossível. Nesse exato momento, Deus está falando diretamente ao seu coração, que as circunstâncias, as dificuldades, as limitações não são capazes de impedir o agir dele.
Simplesmente creia nas promessas do Senhor sobre sua vida, pois no tempo determinado elas se cumprirão e os seus olhos verão o impossível se tornar realidade. O impossível não está no dicionário de Deus. Essa é a nossa frase do dia e a palavra-chave é promessas. Então, querido, se o Senhor prometeu algo em sua vida, né? Se o Senhor tem um chamado, um propósito, é Ele que vai se fazer cumprir, concluir tudo. O Senhor somente quer, né? Como diz aqui a palavra em Zacarias 4, até o 10, que Ele procura, né? Que nós sejamos resistentes, persistentes, resilientes, obedientes, né? E é o que eu faço todas as manhãs aqui, obedeço ao Senhor, gravando os devocionais, né? No que o Senhor pediu para eu estar compartilhando, assim eu faço, em obediência ao Senhor, né? E toda honra, e toda glória, e todo louvor seja dado ao nosso Deus, né? Então, o Senhor, Ele nos envia e Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, né? E se você está marcando aí, marque, né? O nosso título de hoje é Tudo é Possível para Deus. A palavra-chave é promessas e a frase do dia é: o impossível não está no dicionário de Deus. Então, para Deus não existe impossível, no dicionário de Deus não existe essa palavra impossível. E vamos orar em nome de Jesus, que o Senhor possa falar melhor em cada coração, né? E o Senhor possa abençoar a semana de cada um. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, em Tua presença, Pai, nos colocamos neste momento para afirmar, Senhor Deus, que confiamos em Teus desígnios, Senhor, e Suas promessas, que muitas vezes, Senhor, não entendemos o Seu chamado. Achamos, Senhor Deus, que é impossível aos nossos olhos vivemos algo para o que nós encontramos, Senhor Deus, muito incapazes, Deus. Nós não achamos que somos capazes. Na verdade, somos muito limitados, Senhor. Mas queremos que o Senhor nos fortaleça, nos capacite. Senhor Jesus, tira toda resistência de nossas vidas, de não querer, Senhor Deus, cumprir com o seu chamado, mas que possamos estar disponíveis, Senhor. Que mesmo diante das dificuldades, não devemos, Senhor Deus amado, duvidar de nenhuma das promessas, dos propósitos, chamados que o Senhor tem para nós. Assim como Abraão, Senhor, não estou em sua fé, foi estabelecido e deu glória ao Senhor. Eu também quero me firmar em Ti cada dia mais, dizendo, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a Sua vontade em minha vida, que o Senhor possa me conceder força para enfrentar os desafios que surgirem em nossos caminhos, que possamos sempre olhar a Ti, Senhor, que a nossa fé seja um testemunho da Tua grandeza e amor. Pai, obrigada por a Tua fidelidade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por nos guiar nesta jornada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos guiar nessa caminhada. Que o Senhor possa estar sempre, Senhor, conosco, nos orientando. Tô até descabelada aqui com esses bichinhos hoje, né? Só o patinho que tá quietinho aqui, ó. O Frederico e o outro tá fazendo bagunça, né? Então, que o Senhor possa falar grandemente os nossos corações, né? Eu deixei os bichinhos soltinhos aqui, né? Pra dizer, o desejo do meu coração seria ficar aqui de boinha com os bichinhos, né? Mas o Senhor nos chama para algo muito maior, né? Para algo grandioso, que é levar o Evangelho de salvação. E é Ele que nos capacita, né? E eu louvo ao Senhor, né? Por todas as coisas, por Ele acreditar, né? Um testemunho, né? Colocar em minhas mãos, em minha vida, um testemunho tão forte, tão grande. Acreditar, né? No potencial de que eu posso, né? Que o Senhor me capacita para levar esse Evangelho de salvação. E vamos indo devagarinho, né? Cada dia uma pessoa nova se inscreve no canal. Cada dia mais pessoas acompanham os devocionais. E é tudo para a glória do Senhor, né? O Senhor sabe que cada coraçãozinho, cada pessoa que se inscreve ali, eu sinto uma alegria muito grande no meu coração, né? Porque é o Senhor que tem me dado graça todas as manhãs para estar gravando todos os dias, né? De domingo a domingo, o Senhor é quem me capacita, né? Para essa obra.
E eu oro todos os dias por todos as pessoas inscritas, os que não são inscritos, se sentir vontade, se inscrevam no canal, né? Compartilha algum vídeo se você sentir, né, que falou com você, que tem uma outra pessoa que também o Senhor falaria através, né, dessa mensagem com a pessoa, né, que o Senhor possa cada dia estar realizando o querer dele em nossas vidas, porque nós somos falhos, limitados, mas o Senhor é um Deus poderoso, né, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né, e seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.